Você sabia que mudar o minuto em que você toma isso aqui pode ser a diferença entre um corpo cansado e uma explosão de vitalidade? Muita gente usa o vinagre de maçã, mas quase ninguém sabe que ele age como um interruptor biológico, dependendo da hora que toca a sua língua. Se você toma em jejum, o seu corpo recebe um sinal. Se toma antes de dormir, o efeito é outro, completamente diferente. Eu estou falando de destravar a sua energia e fazer o seu sangue correr com aquela liberdade que traz uma rigidez de aço e uma disposição que você não sente há anos. Eu não quero que você apenas tome. Eu quero que você saiba o momento exato para o seu corpo responder com força máxima. Presta atenção, porque eu vou te entregar agora o guia definitivo para você sentir essa pressão pulsar de novo. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro. E se você está aqui, provavelmente já tentou alguma coisa, talvez suplementos, talvez mudanças na alimentação, talvez até tenha pensado que o problema é a idade. Mas o que quase ninguém te explica é que existem pequenos gatilhos no seu corpo que, quando ativados da forma certa, mudam completamente o jogo. E é exatamente isso que o vinagre de maçã pode fazer se você souber usar do jeito certo. Agora, presta atenção nisso, porque aqui é onde a maioria erra. E é exatamente aqui que você pode começar a virar o jogo de verdade. Não adianta saber que o vinagre de maçã funciona se você usa de qualquer jeito. O segredo está na forma e na combinação. É isso que transforma um efeito comum em um resultado muito mais potente no seu corpo. O jeito correto de usar é simples, mas precisa ser feito com precisão. Você não vai tomar puro porque isso agride o esmalte dos dentes e pode irritar o estômago. O que você vai fazer é diluir sempre. A base é essa, um copo com cerca de 200 a 300 ml de água. Dentro disso, você coloca uma colher de chá ou no máximo uma colher de sopa de vinagre de maçã. Se você nunca tomou antes, começa com menos. Seu corpo precisa se adaptar. Agora vem o ponto que quase ninguém fala. Você pode transformar isso em uma mistura muito mais poderosa. Se você quer potencializar circulação e resposta, você pode adicionar uma pitada de canela. A canela ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e mantém o açúcar no sangue mais estável, o que favorece diretamente o fluxo sanguíneo. Se o seu foco é dar um impulso mais forte na energia e ativar ainda mais o metabolismo, você pode colocar um pouquinho de gengibre ralado ou em pó. O gengibre tem efeito termogênico e melhora a circulação periférica, ou seja, o sangue chega melhor onde precisa chegar. Agora, se você quer algo mais voltado para resistência e recuperação, uma pequena quantidade de limão espremido pode entrar nessa mistura. Ele ajuda no equilíbrio do pH e ainda favorece a absorção de alguns compostos importantes. E tem um detalhe que faz muita diferença: a temperatura da água. Não use água muito quente, porque pode prejudicar alguns compostos naturais. Use água em temperatura ambiente ou levemente morna. Você mexe bem e bebe devagar. Não é para virar de uma vez como se fosse um remédio qualquer. Deixa o corpo sentir, deixa o organismo processar. Outro ponto importante: consistência. Não é tomar uma vez e esperar milagre. O corpo responde com repetição. Quando você cria esse hábito, ele começa a ajustar seus sistemas internos aos poucos. E é aí que os efeitos começam a aparecer de forma mais clara. Agora deixa eu te falar algo direto. Como eu falaria olhando no seu olho? Não inventa moda colocando açúcar, mel em excesso ou qualquer coisa que quebre o efeito. Se quiser suavizar o gosto, pode usar algumas gotas de limão, mas sem transformar isso numa bebida doce, porque o objetivo aqui não é sabor, é resposta do seu corpo. Agora você precisa entender o que realmente acontece quando você usa o vinagre de maçã no momento certo da noite, porque é aqui que a maioria dos homens começa a sentir diferença de verdade. Durante o dia, seu corpo está em modo de ação. Você come, se movimenta, gasta energia, mas à noite o cenário muda completamente. Enquanto você dorme, o seu organismo entra em um estado profundo de regulação. É nesse período que hormônios são ajustados, tecidos são reparados e o seu sistema metabólico redefine como vai funcionar no dia seguinte. E é exatamente nesse momento que o vinagre de maçã pode agir como um ajuste fino.
Quando você consome logo após o jantar, ele começa a desacelerar a digestão dos carboidratos daquela última refeição. Isso evita picos bruscos de açúcar no sangue durante a noite. E aqui está o ponto-chave. Quando o seu nível de glicose mantém estável, o seu corpo não entra em estado de alerta. Sabe aquele padrão de acordar no meio da madrugada, às vezes sem motivo aparente? Em muitos casos, isso está ligado a oscilações de açúcar no sangue. O corpo reage, libera cortisol e você desperta. Isso quebra o ciclo do sono e afeta diretamente sua energia, seu humor e até sua resposta física no dia seguinte. Agora imagina o contrário. Você janta, usa o vinagre de maçã da forma correta e o seu corpo mantém um padrão estável durante a noite. O sono fica mais profundo, mais contínuo. E é nesse tipo de sono que o organismo libera melhor os hormônios ligados à recuperação e à vitalidade. Isso inclui testosterona. E não é exagero. A produção hormonal depende diretamente da qualidade do sono e do equilíbrio metabólico. Se o seu corpo está desregulado, inflamado ou oscilando glicose a noite inteira, essa produção cai. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que poucos percebem. O efeito do que você faz à noite aparece de verdade durante o dia seguinte, porque não é só sobre tomar o vinagre de maçã e dormir melhor, é sobre como seu corpo acorda depois disso. Quando você usa da forma correta à noite, você não acorda no modo arrastado. Sabe aquela sensação de corpo pesado, mente lenta, sem vontade? Isso muitas vezes não é cansaço, é desregulação metabólica. E é aqui que o vinagre começa a mostrar resultado de forma prática. Ao manter a glicose estável durante a noite, o seu corpo acorda mais equilibrado. Isso significa menos picos de fome logo cedo, menos vontade por açúcar e, principalmente, mais energia constante ao longo da manhã. Outro efeito que aparece durante o dia é o controle do apetite. Como o vinagre ajudou a regular sua glicose à noite, você não acorda com aquela fome descontrolada. Você consegue comer melhor, com mais consciência, sem exagero, e isso, com o passar dos dias, começa a reduzir gordura corporal, principalmente aquela gordura abdominal que está diretamente ligada à queda de testosterona. E aqui está um detalhe que faz muita diferença. Menos gordura abdominal, mais eficiência hormonal. Seu corpo começa a produzir e utilizar melhor os hormônios que influenciam a energia, disposição e desempenho. Você começa a sentir mais vigor sem precisar de estimulantes. Agora tem mais um efeito que quase ninguém associa, mas que faz toda a diferença. Foco mental. Quando seu açúcar no sangue não fica oscilando, seu cérebro trabalha de forma mais estável, menos irritação, menos cansaço mental, mais clareza. E isso muda completamente a forma como você encara o seu dia. Agora eu vou fechar isso com você da forma mais clara possível, porque depois daqui ou você aplica e vê resultado, ou continua no mesmo ciclo. Você não precisa complicar. Esquece excesso de informação, esquece modinha, esquece promessa milagrosa. O que funciona é simples, mas precisa ser feito do jeito certo. Você vai jantar sem exagero. Nada de sobrecarregar o corpo à noite, como se estivesse compensando o dia. Terminou de comer, você prepara o vinagre de maçã do jeito certo, diluído na medida, sem inventar mistura doce que quebra o efeito. Você toma ali logo após o jantar e dá tempo para o seu corpo trabalhar 2, 3 horas antes de dormir, sem pressa, sem ansiedade. Esse intervalo é onde o seu organismo começa a ajustar digestão, glicemia, circulação, tudo em silêncio. E enquanto você dorme, ele continua esse trabalho. No dia seguinte, você observa energia mais estável, menos fome descontrolada, corpo mais leve, mente mais clara e, com o passar dos dias, uma resposta diferente, mais firme, mais confiável. Mas isso só acontece se você respeitar o processo. Não adianta tomar hoje e esquecer amanhã. Não adianta usar certo e comer errado. Não adianta querer resultado rápido sem dar tempo para o corpo responder. Consistência é o que transforma isso aqui em resultado real. E eu vou te dizer uma coisa que poucos têm coragem de falar. A maioria dos homens não precisa de soluções extremas. Precisa ajustar o básico com inteligência.
Quando você melhora sua glicemia, sua circulação, seu metabolismo, o seu corpo naturalmente começa a responder melhor e isso reflete exatamente onde você quer. Mais controle, mais firmeza, mais segurança, sem depender de estímulo artificial. Agora, se você quiser ir além disso, entender outros pontos que aceleram esse processo, corrigir erros que você nem sabe que está cometendo, existe um grupo de homens que acompanha de perto esse tipo de orientação. É um espaço mais direto, mais próximo, mas isso é uma escolha sua. O mais importante você já tem agora. A diferença entre continuar travado ou começar a destravar. E isso começa com uma decisão simples, fazer do jeito certo todos os dias.